Boa noite, pais e mães e todos que estão aqui me ouvindo e os que vão chegar. Gostaria muito de tratar um assunto que acho bastante relevante, principalmente para pais e mães, mas que toda a parentalidade também importa. Esse assunto importa para toda a parentalidade. Afinal de contas, as nossas crianças e adolescentes são educados também pelos avós, pelos tios, pelos primos, irmãos, por todas as pessoas que fazem parte da família, direto ou indiretamente. O webinário dia 1º de fevereiro, inclusive que abordamos o tema de estilos parentais, onde eu trouxe o estilo parental autoritário, o estilo permissivo, negligente e o estilo parental encorajador. Foi uma oportunidade super importante para sensibilizar pais e mães que nesse momento estão enfrentando desafios de comportamento com os seus filhos, sejam eles crianças ou sejam adolescentes. Bom, então, dentro dessa discussão de estudar para educar numa perspectiva da disciplina positiva, que tem como prioridade uma educação fundamentada no respeito, na empatia, no amor, na cooperação, sem punições, sem castigos, sem violência. Então esse é o nosso princípio básico. Muita coisa tem chegado para mim e tem um aspecto que eu acho que realmente não tem como não compartilhar com vocês, não conversar com vocês sobre esse assunto, porque tem me chamado a atenção, que é o seguinte: pais e mães que moram juntos, portanto que tem um casamento, mora pai, mãe, filhos, eles têm entrado em contato comigo separadamente. Então eles têm me trazido questões, por exemplo, meu filho já começou a despertar para o cigarro com os colegas na escola, no condomínio, ou minha filha começou a namorar e ela tem apenas 10 anos e a relação comigo é muito conflituosa, ela não me escuta, a gente quando começa a conversar só briga. Então são coisas nesse sentido que eu tenho escutado desde o dia 1º, e eu gostaria inclusive de ouvir de vocês aqui, se vocês pudessem comentar o que é que vocês acham de o casal estar resistente porque um ou outro, ora o pai, ora a mãe, está resistindo para não estudar para educar, embora admita que os desafios de comportamento são muitos e são variados e que eles já tentaram diversas estratégias e nada funcionou. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação a esse conflito do casal. Bom, então essa questão tem me preocupado profundamente, porque observem que há um comportamento de disputa e de rivalidade já dentro do casamento em relação ao casal. E aí eu fiquei lembrando de algumas queixas que eu recebo com frequência de pais e mães, onde há um conflito de relacionamento com os filhos em casa, porque tem disputa de poder, né? O filho disputa o poder com a mãe ou disputa o poder com o pai, né? A mãe dá uma recomendação, faz uma solicitação e começa aquele conflito com o filho para decidir quem tem mais poder, quem é que dá as ordens em casa. Eu tenho visto muito isso acontecer, muito próximo de mim, e a gente está fazendo um trabalho já para poder resolver essa questão de uma família em específico, que a filha de 14 anos disputa a liderança da família com o pai e com a mãe. O tempo inteiro ela enfrenta os comandos, o tempo inteiro ela enfrenta
as regras, as rotinas, porque ela quer estabelecer a liderança dela em detrimento da liderança do pai e da mãe. Então, gostaria de refletir com vocês, porque se os filhos percebem que há uma rivalidade, que há uma disputa entre o casal, portanto, entre o pai e a mãe, mesmo que não seja o pai e a mãe, porque existem famílias formadas por um segundo casamento ou um terceiro casamento, mas enfim, as lideranças enquanto pais e mães ali representantes dentro daquela família, se há um conflito de liderança e as crianças e os adolescentes percebem isso, podem ter certeza que os seus filhos vão copiar esse mesmo comportamento de, por exemplo, se fulano não faz, se fulano não obedece, se fulano não cumpre, por exemplo, se ele tem um irmão mais novo ou um irmão mais velho, enfim, o seu filho pode inclusive começar a copiar o seu comportamento. Não, então se meu irmão não faz, se meu irmão não obedece, eu também não vou obedecer. Se meu irmão é bagunceiro, eu também não vou deixar as coisas organizadas. Se meu irmão não é cooperativo, eu também não serei. Se meu irmão não faz as tarefas da escola, eu também não vou fazer. Ou se minha mãe deixa meu irmão faltar aula, por exemplo, não ir para aula de reforço, enfim, eu também não vou. Então, se o pai e a mãe começa com esse comportamento de disputa, de conflito, de rivalidade entre eles, é preocupante, porque com certeza os filhos vão copiar o mesmo comportamento, e isso não é para provocar o pai e a mãe. É porque a gente é feito, inclusive, a nossa dinâmica familiar é muito inconsciente. Existem coisas que a gente vai copiando, vai imitando, vai fazendo ali dentro da rotina, da correria do dia a dia, que a gente nem percebe. É sobre esse conflito que eu quero chamar a atenção aqui para as famílias. Então, independente de ser um casal que o pai e a mãe são os pais e mães ali dos filhos, ou se é de um segundo casamento que a mãe chegou já com o filho, ou se o pai chegou já com o filho, ou se o pai é quem cria, é quem educa as crianças, porque a mãe mora em outro lugar, ou porque a mãe decidiu não ficar com a guarda das crianças, ou se é a mãe que cuida dessas crianças sozinha. Então, independente da configuração dessa família, se o pai e a mãe moram juntos, se as crianças e adolescentes moram só com a mãe, se crianças e adolescentes moram só com o pai, ou se é formado por um segundo casamento, um terceiro casamento, gente. E agora eu gostaria de pedir a atenção dos pais, das mães que estão me ouvindo. Gostaria que quem estivesse aqui também, que divulgasse e colaborasse para que essa minha mensagem chegasse para pais e mães, amigos de vocês, ou que vocês conhecem, especialmente aquelas famílias que estão com demandas de desafio de comportamento com as suas crianças e adolescentes. É sobre o seguinte: você que é pai, que sabe, tem consciência de que o seu filho tem um desafio de comportamento, seja ele ataques de birra, seja desorganização com material escolar, seja que dá muito trabalho para acordar para ir para a escola, ou dá muito trabalho para dormir porque está viciado em telas, no celular, no computador, ou porque seu filho é profundamente rebelde, ou porque não aceita sentar para conversar e elaborar uma rotina para que a família consiga funcionar melhor. Então, independente do desafio de comportamento que você, pai, mãe, está enfrentando nesse momento, independente de o seu parceiro, seu companheiro topar fazer alguma coisa para aprender a educar os filhos numa perspectiva de disciplina positiva, que significa fundamentado no amor, fundamentado no respeito, na cooperação,
na empatia, porque isso vai durar a vida toda, esquecendo absolutamente das punições, porque só interrompe o mau comportamento ali naquele momento e depois volta tudo a acontecer, e muitas vezes volta a acontecer numa dimensão, numa medida muito maior. Então é preciso prestar muita atenção nisso. Então, se o seu marido, se a sua esposa não está disposta a ceder, faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque não vai adiantar o casal ficar nesse conflito, nessa rivalidade, para que os dois sentem para estudar e aprender a educar os seus filhos e superarem esses desafios de comportamento. É muito importante que você, enquanto pai e enquanto mãe, tenha consciência de que você será para sempre o pai daquela criança, o pai daquele adolescente. Você que é mãe, você será para sempre mãe daquela criança, mãe daquele adolescente. Então, exclua completamente esse comportamento de rivalidade e de briga. Pense no que você pode fazer pelo seu filho agora, mas principalmente quando a gente toma a decisão de estudar para educar os nossos filhos. Isso é uma decisão muito antes de chegar como um benefício para o nosso filho, chega como um benefício para nós mesmos. Porque quando a gente tem uma vida, uma rotina, um dia a dia sem estresse, sem angústia, sem conflitos, sem guerras, sem violência dentro de casa, e eu posso testemunhar isso para vocês, eu já dividi para vocês a minha experiência da maternidade, que é uma maternidade absolutamente harmoniosa, absolutamente em paz, graças a Deus. E isso também não chegou de graça. Então, quando eu engravidei, eu não aprendi intuitivamente a educar e a ser mãe. Eu tive que estudar. E isso, gente, pode ser feito no conforto da sua casa, no horário que você puder sentar para refletir sobre as questões que a gente traz. Então, tome a decisão de estudar para educar, independente do seu marido, independente da sua esposa, topar vir junto nessa jornada, nesse momento. Porque a responsabilidade pela educação dos nossos filhos, crianças e adolescentes, é do pai, é da mãe, não é de um só. Então, se talvez nesse momento agora do conflito, tomar a decisão de sentar, de estudar, para aprender, isso vai trazer impacto para a família inteira. Decida pelo seu filho, decida por você, por uma paternidade mais harmoniosa, mais tranquila, sem estresse, com resultados duradouros para a vida inteira. Você, mãe, que a maioria que me procurou são mães preocupadas. Se você desiste de fazer e não vem para essa jornada agora por rivalidade com o seu parceiro, porque ele não quer começar agora, você vai perder tempo. E eu lhe garanto que quanto mais você coloca a solução da educação do seu filho para frente, para um outro prazo, para um longo prazo, eu lhe garanto que você vai ter muito mais trabalho. Então, quanto mais cedo você puder entrar, começar nessa jornada por uma parentalidade positiva, mais resultados você terá, mais saúde você terá. E eu estou falando de saúde emocional, eu estou falando de saúde mental, porque é inegociável. Eu digo a vocês porque eu vivo isso. Chegar em casa depois de um dia cansativo, de um expediente, de um desafio, a gente chegar em casa e ver nosso ambiente tranquilo, nosso ambiente sem conflito, as coisas funcionando, a gente vê paz, vê cooperação, vê amor, vê acolhimento dentro daquela família. Isso é inegociável, isso não se paga. Aliás, não tem dinheiro no mundo que pague a gente ter uma família
equilibrada, uma família que flui sem precisar da briga, sem precisar da punição, sem precisar do conflito. Então, para vocês que me procuraram chateados porque vocês querem, então, entendem que precisam fazer, faça sozinho. Se o seu parceiro entende e você não consegue convencê-lo de vir junto com você agora, faça por você, faça pelo seu filho, porque você vai ter resultados muito, muito, muito impressionantes. Você vai vivenciar dias de muito mais tranquilidade. E os resultados você verá durante a vida inteira do seu filho, de sua criança e de seu adolescente. Porque vocês imaginam que, às vezes, estar sozinha na tarefa de educar tem desafio? Claro que tem, não é fácil. E ter, às vezes, um parceiro, uma parceira ali também, mas que pensam muito diferente ou que vivem disputando, também tem desafio. Toda configuração familiar traz os seus desafios que são próprios. Mas não é impossível a gente conseguir estabelecer uma dinâmica familiar que a gente consiga organizar e fazer com que a educação positiva ela flua dentro da nossa família. É possível, é possível. E eu garanto para vocês, todas as famílias enfrentam dificuldades. Todas as famílias enfrentam dificuldades. Não existe família perfeita, porque ninguém é perfeito. O pai não é, a mãe não é, os filhos também não são. Então toda família enfrenta dificuldade. Se o marido vem junto com a esposa, essas dificuldades vão diminuir muito, muito profundamente elas diminuem. Mas se um decidir dar o primeiro passo e começar essa jornada por uma parentalidade positiva, os resultados vão aparecer. Então não espere que o seu marido se convença a vir nessa jornada com você. Não espere que a sua esposa tope vir nessa jornada agora com você. Venha, faça, estude, aprenda a educar o seu filho numa perspectiva da disciplina positiva. Vocês verão que os benefícios serão duradouros para a vida inteira e vocês terão muito mais paz. E como eu já disse, não há dinheiro no mundo que pague. Uma família que consegue conviver com respeito, com acolhimento, com amor, com cooperação. É muito diferente a dinâmica de uma família que flui e que convive nessa perspectiva. Portanto, venha você, pai, venha você, mãe. Eu estou falando isso por estar há quase 30 anos na educação, por ter muita experiência como mãe, como tia, como pedagoga, como educadora parental. Eu te garanto que você não vai se arrepender do passo que você vai dar. Venha para essa jornada da parentalidade positiva, para a gente revolucionar a dinâmica familiar da casa de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.